Biblia, por favor. Todos com Bíblia, por favor. Es importante que al centro educativo se traiga Biblia, É importante que você traga a tua Bíblia ao centro educativo. porque es un centro educativo. Porque é um centro educativo. Si usted no tiene, comparta con alguien al lado suyo. Se você não tem, compartilhe com alguém do seu lado. ¿Tenemos Biblias aquí? No. no? No hay disponible Biblia. Ok. Bueno. Vamos a comenzar con la primera parte. Vamos começar com a primeira parte. El Evangelio habla de la predestinación. O Evangelho fala da predestinação. Vamos a ver las evidencias en el Evangelio, en la historia y en la Escritura. Vamos ver as evidências no Evangelho, na história e na Escritura. Porque hay que dividir la Biblia sabiamente. Porque é necessário dividir a Bíblia de maneira sábia. Toda la Biblia no es Evangelio. Toda a Bíblia não é Evangelho. Hay personas que dicen, vamos al Evangelio según San Mateo. Há pessoas que dizem, vamos ao Evangelho segundo São Mateus. Es un error. En Mateo no está el Evangelio. Isso é um erro, porque em Mateus não está o Evangelho. Vamos al Evangelio según San Lucas. Vamos ao Evangelho segundo São Lucas. Ya van 2 evangelios. Já vão 2 evangelhos. Vamos al Evangelio según San Juan. Vamos ao Evangelho segundo São João. Van 3 Já evangelios. são 3 evangelhos. No, es uno solo. Não, é um só. Y el Evangelio vino después de la resurrección E de o Cristo. Evangelho veio depois da ressurreição. Así que vamos a comenzar con las evidencias de la predestinación en el Evangelio. De maneira que vamos começar com as evidências da predestinação no Evangelho. Efesios capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 11. verso 11. ¿Lo tienen? Sí. Encontraram? Abba, Pai? Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Diga, yo fui predestinado Diga, eu fui predestinado, conforme al propósito conforme ao propósito del que hace todas las cosas daquele que faz todas as coisas, según el designio de su voluntad. segundo o desígnio de sua vontade. Ponga mucha atención a esto. Preste muita atenção nisso. Si usted predica de la predestinación, Se você prega acerca da predestinação, de que Dios predestinó, de que Deus predestinou, no puede hablar de que hay libre albedrío. não pode falar que há livre-arbítrio. Dentro de la predestinación no hay libre albedrío del hombre. Dentro da predestinação não há livre-arbítrio do homem. Si un pastor predica que hay libre albedrío, Se um pastor prega que há livre-arbítrio, está negando la predestinación. está negando a predestinação. Si predica que hay predestinación, Se prega que há predestinação, está negando el libre albedrío. está negando o livre-arbítrio. No puede estar junto. Não pode estar junto. Hay personas que yo he escuchado, Há pessoas que eu tenho escutado, pastores en el sistema, pastores no sistema, que quieren reconciliar las dos doctrinas. que querem reconciliar as duas doutrinas, Libre albedrío livre-arbítrio y predestinación. e predestinação. En la predestinación no puede haber libre albedrío. Na predestinação não pode haver livre-arbítrio, Porque predestinación significa porque predestinação significa destinado previamente. destinado previamente. Si fue previamente, Se foi previamente, no contó con tu voluntad. não contou com a tua vontade. Dios predestinó antes de la fundación del mundo, Deus predestinou antes da fundação do mundo, conforme a su voluntad, conforme a sua vontade, no a tu voluntad. não a tua vontade. La predestinación es conforme a su voluntad. A predestinação é conforme a sua vontade. El soberano no es el hombre, O soberano não é o homem. el soberano es Dios. O soberano é Deus. El único que tiene libre albedrío O único que tem livre-arbítrio es Dios. é Deus. Esto, lo que estamos hablando hoy O que nós estamos falando hoje es una de las doctrinas más importantes de este ministerio. é uma das doutrinas mais importantes deste ministério. Es una columna de este ministerio. É uma coluna desse ministério. Porque si usted no entiende esto, Porque se você não entende isso, usted no va a reposar. você não vai repousar.
Porque la predestinación trae reposo. Porque a predestinação traz repouso. ¿Usted tiene familiares que quisiera verlos aquí? Você tem familiares que você gostaria de vê-los aqui? Amigos. Amigos? Pero si usted no cree en la predestinación, Porém, se você não crê na predestinação, usted va a estar afanado. você vai estar Oh, cansado. Señor, por favor. Oh, Senhor, por favor. Ay, Dios mío, ¿qué pasará con mi hijo? Ah, meu Deus, o que vai acontecer com meu filho? Pero si usted cree en la predestinación, Mas se você crê na predestinação, usted queda consolado. você fica consolado. Usted queda reposado. Você fica repousado. Señor, gracias. Senhor, obrigado. Porque mis hijos están en tus manos. Porque os meus filhos estão em tuas Mi mãos. esposo está en tus O manos. meu marido está em tuas mãos. Diga conmigo, Diga comigo. libre albedrío. Livre-arbítrio. Fuera. Fora. No va. Não serve. No hay un verso bíblico Não há verso bíblico en la Biblia na que Bíblia hable del libre albedrío. que fale do livre-arbítrio. No hay. Não há. Para salvación no hay. Para a salvação não há. Y se toman a veces versos del antiguo pacto E são usados às vezes versos do antigo pacto y se tuerce, e se torcem. pero no tiene que ver con salvación. Porém, não tem nada a ver com salvação. Porque Dios elige desde antes conforme a su voluntad. Porque Deus escolhe desde antes conforme a sua vontade. Vamos ahora a Romanos capítulo 8. Vamos agora a Romanos capítulo 8. Otro verso en el Evangelio que habla de la predestinación. Outro verso no Evangelho que fala da predestinação. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. ¿Lo tienen? Encontraram? Dice, Diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem. dice, a Diz. los que antes conoció, Aos que antes conheceu, también los que. também o quê? ¿A quién predestinó? A quem predestinou? A los que antes conoció. Aos que antes conheceu. Diga, Dios me conoció Diga, Deus me conheceu desde antes. desde antes. Él te conoció desde antes. Ele te conheceu desde antes. Quiere decir que tú existías desde antes. Quer dizer que você existia desde antes. Para Él conocerte Para ele te conhecer y predestinarte desde e antes, te predestinar desde antes, tiene que haber tú existido desde antes. você tem que ter existido desde antes. Mira cómo dice el verso 29. Veja como diz o verso 29. A los que antes conoció. Aos que antes conheceu. Mira, a los que. Veja, aos que. A los que. Aos que. Hubo unos que Él conoció desde antes. Houve alguns que ele conheceu desde antes. Y hubo otros que no. E houve outros que não los predestinó. foram predestinados. ¿Y qué fue lo que Él predestinó de ti? E o que foi o que ele predestinou de você? El Espíritu. O Espírito. Eso fue lo que Él conoció desde antes. Isso foi o que ele conheceu desde antes. Nosotros no teníamos carnes antes de la fundación del mundo. Nós não tínhamos carne antes da fundação do mundo. Porque en el cielo no hay carne. Porque no céu não há carne. En el cielo lo que hay es espíritu. No céu o que há é espírito. Dios es el Padre de los espíritus. Deus é Pai dos espíritos. Y Él creó espíritus. E ele criou espíritos. Entonces, Dios creó tu espíritu, Então Deus criou o teu espírito. lo conoció. O conheceu. Hubo una relación, Houve uma relação. una comunión con tu Uma espíritu. comunhão com o teu espírito. Y cuando Él conoció tu E espíritu, quando ele conheceu o teu espírito, lo predestinó. o predestinou. Usted no es un pedazo de cualquier cosa. Você não é um pedaço de qualquer coisa. Usted es alguien especial para Você é Dios. alguém especial para Deus. Versos 29 y 30. Verso 29 e 30. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
¿Usted está glorificado? Você está glorificado? En espíritu, no en carne. Em espírito, não em carne. ¿Sí? Sim. ¿Por qué Él te glorificó? Por que ele te glorificou? Porque te justificó. Porque te justificou? ¿Y por qué te justificó? E por que te justificou? Porque te llamó. Porque te chamou? ¿Y por qué te llamó? E por que te chamou? Porque te predestinó. Porque te predestinou? ¿Y por qué te predestinó? E por que te predestinou? Porque te conoció. Porque te conheceu? Solo Él llama Ele só chama a los que predestina. aos que predestina. Mis ovejas oyen mi voz. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Yo las conozco y me siguen. Yo las conozco y me Eu as siguen. conheço e elas me seguem. Pero no es de todos la fe. Porém, a fé não é de todos. Hasta ahora alguien puede estar pensando, Neste momento, alguém pode estar pensando: ¿y seré yo un predestinado? eu serei um predestinado? Eso es bueno que pienses eso. Isso é bom que pense assim. Porque hay gente que llevan 30 años en la iglesia Porque tem gente que tem 30 anos na igreja y nunca han pensado eso. e nunca pensou isso. Hay gente que llevan 30 años en la iglesia, Há pessoas que já estão há 30 anos na igreja, en la sinagoga, na sinagoga, y no están seguros si están predestinados o no. e não têm certeza se estão predestinados ou não. ¿Usted ama al Señor? Você ama o Senhor? ¿Usted lo ama de todo corazón? Você o ama de todo o coração? Es porque es un predestinado. É porque você é um predestinado? Nadie que no sea predestinado puede amar a Dios. Ninguém que não seja predestinado pode amar a Deus. Solo los que son predestinados aman a Dios. Só os que são predestinados amam a Deus. Porque Él puso el amor de Él en tu Porque corazón. Ele pôs o amor dele em teu coração. Su amor fue derramado en ti. O seu amor foi derramado em ti. Y Él te predestinó, E Ele te predestinou. te justificó, Te justificou. te llamó Te chamou. y te glorificó. E te glorificou. ¿Qué pues diremos a esto? E o que diremos a isto? Si Dios es por nosotros, Deus é por nós. ¿quién contra nosotros? Quem será contra nós? Ya hablamos de 2 versículos que hablan de la predestinación. Já falamos de 2 versículos que falam de predestinação. Pero vamos a otra vez a Efesios, Porém, vamos outra vez a Efésios, capítulo 1, capítulo 1, verso 4. verso 4. ¿Qué dice? Abba, Pai, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Nos predestinó según el puro afecto de qué? Nos predestinou segundo o puro afeto de quê? No de mi voluntad, Não da minha vontade, de su voluntad. de sua vontade. Otra vez vemos que la predestinación es un acto soberano de Dios. Outra vez nós vemos que a predestinação é um ato soberano de Deus. ¿Usted sabe a quién no le gusta la predestinación? Você sabe quem é que não gosta da predestinação? A los que no son hijos. Aos que não são filhos. No, la predestinación es una falsa doctrina. Não, a predestinação é uma doutrina falsa. ¿Cómo que Dios arbitrariamente te escoge para salvación? Como é que Deus arbitrariamente te escolhe para a salvação? No, eso no puede ser así. Não, isso não pode ser assim. Dios tiene que pedirme permiso a mí. Deus tem que pedir permissão a mim. Dios no le pide permiso a nadie. Deus não pede permissão a ninguém. Él hace lo que le da su santa gana. Ele faz aquilo que lhe dá na sua santa vontade de fazer. Adán te preguntó para destituirte de la gloria de Dios. E ele te perguntou antes para te destituir da glória de Deus? No. Não. Pues tampoco te preguntó para reconciliarte con Él. Tampouco te perguntou para você se reconciliar com ele? Todo es conforme al puro afecto de su voluntad. Tudo é conforme o puro afeto de sua vontade. Y su voluntad es pura, E sua vontade é pura, es buena, é boa, agradable, agradável, perfecta. perfeita. Dios no es injusto. Deus não é injusto. Dice que nos predestinó en amor. Disse que nos predestinou em amor. La predestinación es un acto de amor. A predestinação é um ato de amor. Bueno, pastor, pero
Yo entiendo Bem, pastor, mas eu entendo que la predestinación que a predestinação es que Dios miró desde antes de la fundación del mundo é que Deus olhou desde antes da fundação do mundo y Él miró que tú ibas a decidir e Ele viu que você iria decidir de nuestra voluntad de nossa vontade. y como Él miró que yo decidí, E como Ele viu que eu decidi, entonces me predestinó. então Ele me predestinou. No va. Não serve. Eso no es predestinación. Isso não é predestinação. Eso es presciencia. Isso é presciência. ¿Quién predicó presciencia? E quem pregou a presciência? Pedro. Pedro. Pedro no entendía la predestinación. Pedro não entendia de predestinação. No se sometió a la predestinación. Não se submeteu à predestinação. Pero los hijos, Porém, os filhos, los que amamos a Dios, os que amamos a Deus, los que amamos la verdad de Dios sobre todas las os cosas, que amamos a verdade de Deus sobre todas as si coisas, dice aquí que Él me predestinó se diz aqui que Ele me predestinou conforme a su voluntad, conforme a sua vontade, nosotros lo recibimos nós recebemos y lo creemos. e cremos. Efesios 2:10. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Buenas obras preparadas. Boas obras preparadas? ¿Cómo dice el verso 10 otra vez? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. las cuales Dios ¿qué? As quais Deus o quê? ¿Y cuándo los preparó? E quando preparou? Once. Ontem? La semana Na pasada. semana passada. Antes, Dios no está preparando nada ahora. Antes, Deus não está preparando nada agora. Ya Él lo preparó. Ele já preparou Antes de la fundación del mundo. antes da fundação do mundo. Eso significa que te predestinó Isso significa que Ele te predestinou para caminar en buenas obras. para você caminhar em boas obras. Usted no está aquí hoy por casualidad. Você não está aqui hoje por acaso. Ah, no tengo nada que hacer, voy para la iglesia. Ah, hoje eu não tenho nada o que fazer, aí eu vou para a igreja. No, fue Dios que te trajo aquí. Não, não. Foi Deus que te trouxe aqui. Buenas obras preparadas de antemano. Boas obras preparadas de antemão. Tu vida, Dios la gobierna. Tua vida, Deus governa. Tu vida está en las manos de Dios. Tua vida está nas mãos de Deus. Desde que entraste a este mundo, Desde que você entrou nesse desde mundo, que saliste del vientre, desde que você saiu do ventre, yo hice, eu fiz, yo guardaré, eu guardarei, yo llevaré, eu conduzirei, yo soportaré eu suportarei hasta las canas, até a velhice, dice el Señor. diz o Senhor. ¡Abba, Padre! Vai. Santo. Pero no solo en el Evangelio encontramos la predestinación. Porém, nós não encontramos a predestinação só no Evangelho. Vamos ahora a la historia. Vamos agora à história. Mateo 25. Mateus 25. Diga, Mateo es historia. Diga, Mateus é história. Y Marcos también. E Marcos também. Y Lucas. E Lucas. Y Juan. E João. Y Hechos. E Atos. Vamos a la historia en el libro de Mateo, capítulo 25, Vamos à história, o livro de Mateus, capítulo 25, verso 34. verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. ¿Desde cuándo fue preparado el reino para sus hijos? Desde quando o reino foi preparado para os seus filhos? Antes. ¿Pero para quiénes fue preparado? Porém, para quem foi preparado? Para los que antes conoció. Para o que antes conheceu? Los benditos del Padre. Os abençoados do Pai? Él solo trae a su reino, Ele só traz ao seu reino, perdón, a los que antes conoció. aos que antes conheceu. Él solo trae a su reino Ele só traz ao seu reino a los que predestinó. aqueles que ele predestinou. ¿Usted está en el reino? Você está no reino? No lo oí. Não ouvi.
Pues si usted está en el reino es porque fue predestinado. Pois se você está no reino é porque você foi predestinado. Usted fue invitado aquí. Você foi convidado aqui. Pero hay más evidencia en la historia. Porém, há mais evidências na história. Hechos 13. Atos capítulo 13. Hechos 13, 48. Atos 13, 48. Ah, papai? E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Dice aquí que creyeron los que estaban, ¿qué? Diz aqui que creram os que estavam o quê? ¿Por qué creyeron? Por que creram? Porque estaban ordenados. Porque estavam ordenados. No dice que fueron ordenados porque creyeron. Não disse que foram ordenados porque creram. Dice que creyeron porque estaban ordenados. Disse que creram porque estavam ordenados. Quiere decir que todos los que van a creer, Quer dizer que todos os que vão crer, todos los que creen, todos os que creem, han sido ya ordenados. já foram ordenados. Eso es predestinación. Isso é predestinação. Ordenados desde antes de la fundación del mundo. Ordenados desde antes da fundação do mundo. ¿Usted ha visto en el sistema cómo pastores? Você tem visto no sistema como os pastores? Oh, hermano, pase al frente hoy. Oh, irmão, vem à frente hoje. Arrepiéntase hoy. Arrependa-se hoje. Si usted se entrega a Jesucristo hoy, Se você se entregar a Jesus Cristo hoje, Dios escribirá tu nombre en el libro de la vida. Deus escreverá o teu nome no livro da vida. Dios no está escribiendo nombres ahora. Deus não está escrevendo nomes agora. Dice que creen los que estaban ordenados. Diz que creram aqueles que estavam ordenados. Quiere decir que hoy creen los que ya sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. Quer dizer que hoje creem aqueles que o seu nome já foi escrito no livro da vida. Tu nombre no se escribe cuando tú vienes a la iglesia. O teu nome não é escrito quando você vem na igreja. Usted viene a la iglesia porque su nombre fue escrito ya. Você vem à igreja porque o teu nome foi escrito lá. ¿Aló? Alô? Y los nombres que él escribe Ah, e os nomes que ele escreve no se borran. não são apagados. Yo conozco un predicador en Puerto Rico, Eu conheço um pregador em Porto Rico que usted lo conoce. que você conhece. No voy a decir el nombre por respeto. Eu não vou dizer o nome por respeito Del sistema. do sistema. Un evangelista. Um evangelista Muy fogoso. muito Fogoso. animado Y dice, hermanos, que diz: irmãos, tenga cuidado tenham cuidado que el lápiz de Dios que o lápis de Deus tiene borra. tem borracha. Si él te predestinó Se ele te predestinou para ser salvo, para ser salvo, ¿cómo te va a borrar? como ele vai apagar você? Pero ¿ves el error que trae otro error? Porque veja o erro que traz outro erro. Si el primer error es no creer en la predestinación. Se o primeiro erro é não crer na predestinação, Si tú no crees en la predestinación, se você não crê na predestinação, te va a llevar a un segundo error. isso vai te levar a um segundo erro. La salvación se puede perder. A salvação pode se perder. Pero si tú crees en la primera verdad, Porém, se você crê na primeira verdade, predestinado para salvación, predestinado para a salvação, vas a entender la segunda verdad. você vai entender a segunda verdade. La salvación no se pierde. A salvação não se perde, Porque fuimos predestinados. porque fomos predestinados. Nada puede anular la predestinación. Nada pode anular a predestinação, Ni la droga, nem as drogas, ni el alcohol, nem o álcool, ni los vicios, nem os vícios, ni las debilidades, nem as debilidades, ni tú mismo. nem você mesmo. Nada te podrá Nada poderá separar a ti del amor de separar Dios. você do amor de Deus. Graças a Deus. Pastor, usted está diciendo que use droga. Pastor, você está dizendo para usar as drogas? Yo no dije eso. Eu não disse isso. Yo dije que las drogas Eu disse que as drogas no te pueden separar a ti de Dios. não podem separar você de Deus. Porque usted es un predestinado. Porque você é um predestinado?
Alguien me dijo una vez, Alguém me disse uma vez: oh pastor, si yo quiero, "Oh, pastor, se eu quiser, le doy una patada a Dios eu dou um chute no y me no olvido Deus de él. e me esqueço dele." Yo le dije a él, E eu disse a ele: usted no tiene a Dios, "Você não tem a Deus. Dios te tiene a ti. Deus é que tem você. Aunque tú llores, me enojo contigo, Señor. Ainda que você chore, olha, eu No vuelvo más a la estou iglesia. aborrecido contigo, não vou mais à igreja. Tú no me amas, Você não me ama, tú no me oyes. você não me escuta. Chao. Tchau." Como usted es un predestinado, Como você é um predestinado, Dios no puede abandonarlo. Deus não pode te abandonar. Y cuando llega la noche, E quando chega a noite, perdóname, Señor, Senhor, me perdoa, yo te amo. eu te amo. Es que estoy molesto. É que eu estou aborrecido. Diga, yo soy un predestinado. Diga, eu sou um predestinado. Hechos 17:26 Atos 17, 26 dice, diz: "E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação." dice que Él prefijó los tiempos. Diz que ele prefixou os tempos. No fuiste tú. Não foi você. Él pone y quita reyes. Ele põe e tira reis. Él gobierna tu vida. Ele governa a tua vida. Él prefija los tiempos. Ele prefixa os tempos. ¿Sabes una cosa? A mí me da gozo, Quer saber de uma coisa? A mim me dá alegria, me da reposo me dá repouso saber saber que yo le sirvo que eu sirvo a un Dios que hace como le da la gana. a um Deus que faz como lhe dá vontade de fazer. Yo le sirvo a un Dios Eu sirvo a um Deus y me da gozo e me dá gozo saber que yo le sirvo a un Dios e saber que eu sirvo a um Deus que no me pregunta a mí una opinión, que não me pede opinião a mim, que Él hace como Él quiso. que faz como ele quis. Dios es un dictador. Deus é um ditador. ¿Usted tiene problema con eso? Você tem problema com isso? Dios es un dictador, Deus é um ditador, soberano, soberano, pero es un buen dictador. porém é um bom ditador. Él sabe cómo hacer las cosas. Ele sabe como fazer as coisas. Él creó lo bueno Ele criou o bem y creó lo malo. e criou o mal. Mira qué bueno es Veja que bom é isso, que creó lo malo. que criou o mal. ¿Tú sabes que lo malo es bueno? Você sabia que o mal é bom? Saber lo malo Saber o mal es bueno é bom para no hacerlo. para não fazê-lo. Pero saberlo es bueno Porém, sabê-lo é bom porque Dios lo sabe. porque Deus sabe. Dios sabe el bien y el mal. Deus conhece o bem e o mal. Y nosotros somos dioses E nós somos deuses, sabiendo el bien y el mal. conhecendo o bem e o mal. Ese no es el tema de hoy. Esse não é o tema de hoje. Tercera parte. Terceira parte. Vamos a ver la evidencia en la escritura. Vamos ver a evidência na Escritura. Proverbios 16. Provérbio 16. Perdón, 19. Perdão, 19. Verso 21. Verso 21. Amém? Ah, papai? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. El consejo de Dios, ¿qué? O conselho de Deus, o quê? Permanecerá por encima de tus pensamientos. Permanecerá por cima dos teus pensamentos. Aunque tú digas, yo no quiero hacer eso. Ainda que você diga, eu não quero fazer isso. Si Dios dice, lo vas a hacer, Se Deus disse, vai fazer. lo vas a hacer. Vai fazer. Porque el consejo de Dios Porque o conselho de Deus permanecerá, permanecerá, no importa qué. não importa quem seja. Amén. Amém? Jeremías capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Rapidito, por favor. Rapidinho, por favor. Jeremías capítulo 1, verso 5.
Jeremias capítulo 1, verso 5, diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Dice aquí, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Diz aqui, antes de te formar no ventre, eu te conheci? Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes que te formasse no ventre, te conheci. ¿Qué es lo que se forma en el vientre? E o que é o que se forma no ventre? ¿Espíritu o carne? Espírito ou carne? Carne, Carne, ¿sí? sim? Carne es lo que se forma en el vientre. Carne é o que se forma no ventre. ¿Sí o no? Sim ou não? Pues antes de que la carne se formase, Pois antes de que a carne fosse formada, ya Dios se había conocido a Jeremías. Deus já havia conhecido a Jeremias. Ahora, si no había carne, ¿qué fue lo que conoció? Agora, se não havia carne, o que foi que Deus conheceu? El Espíritu. O Espírito. Pero eso no solo fue con Jeremías. Por isso não foi só Jeremias. Contigo, conmigo, con todos los hijos de Dios. Contigo, comigo, com todos os filhos de Deus. Dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Diz, antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes de que nacieses, te santifiqué. Antes de que nascesse, eu te santifiquei. Hello, mire para acá. Alô, olhe para cá. Antes de tu nacer, Antes de você nascer, ya te santificó. ele já te santificou? Tú no fuiste santificado cuando viniste al frente. Você não foi santificado quando veio à frente. Dice que tú fuiste santificado significa apartado. Diz que você foi santificado e isso significa separado. Antes de nacer. Antes de nascer. Ahora, ¿qué fue lo que separó de ti antes de nacer? Ora, o que foi que ele separou de você antes de nascer? Antes de que tú tuvieras carne, Antes que você tivesse carne. ¿qué fue lo que Él santificó de O que ti? foi o que ele santificou em você? El Espíritu. O Espírito. Él conoció tu espíritu. Ele conheceu teu Espírito. Él santificó tu espíritu Ele santificou teu Espírito antes de nacer. antes de nascer. Antes de que tu papá y tu mamá se casaran. Antes do que teu papai e tua mamãe se casassem. Antes de que tu abuela naciera. Antes de que tua avó nascesse. Ya Él te santificó. Ele já havia te santificado. ¿Cuándo te santificó? Porque quando ele te santificou? ¿11? Ontem? En el año 1400. No ano 1400? No, antes de la fundación del mundo. Antes da fundação do mundo. Mira, te conoció. Olha, te conheceu? 1. Número 2, Número 2. te santificó. Te santificou. Y número 3, E número 3. dice aquí, Diz aqui. te di por profeta a las naciones. Te dei por profeta às nações. Ese espíritu que Él conoció de ti, Esse Espírito que ele conheceu de você, que lo santificó, que santificou, antes de nacer, antes de nascer, ya le había dado un ministerio. já havia dado um ministério. Antes de tú nacer, Antes de você nascer, Dios dio un ministerio a tu espíritu. Deus deu um ministério ao teu espírito. Yo soy hoy Eu sou hoje lo que Él me predestinó en el cielo ser. o que ele me predestinou no céu. En el cielo ser. No céu. Exacto. Lo que Él me predestinó en el cielo O que ele me predestinou no céu es lo que hoy soy yo. é o que eu sou hoje, Pero yo no lo sabía. mas eu não sabia. Yo no sabía que yo era pastor. Eu não sabia que eu era pastor. Yo pensé que yo era un cantante. Eu pensei que eu era um cantor. Y yo cantaba. Eu cantava. Renuévame, Renova-me, Jesús. Senhor Jesus. Quiero ser como tú, Señor. Quero ser como tu, Senhor. Y cantaba y cantaba y Eu cantaba. cantava, cantava, cantava. Porque no había oído el Evangelio. Porque eu não havia escutado o Evangelho. Porque el Evangelio Porque o Evangelho es lo que despierta en ti lo que tú eres. é o que desperta em você aquilo que você é. El Evangelio es lo que alumbra los ojos de tu O entendimiento. Evangelho é o que ilumina os olhos do teu entendimento. Para que conozcas tu pasado. Para que você conheça o teu passado. Para que conozcas lo que Dios hizo en tu vida. Para que você conheça aquilo que Deus fez na tua vida. Y cuando Dios me trajo a Creciendo en E Gracia, quando Deus me trouxe a crescendo em graça, el Evangelio que predicó el apóstol José Luis de Jesús o Evangelho
evangelho que o apóstolo José Luis de Jesus pregou me hizo entender me fez entender que yo no soy un cantante, que eu não sou um cantor. yo soy un pastor que canta. Eu sou um pastor que canta. Dice que antes de nacer te conoció, Disse que antes de nascer te conheceu, te santificó te santificou y te dio por profeta. e te deu por profeta. A Jeremías, ¿no? A Jeremias, não? Porque Jeremías era un profeta. Porque Jeremias era um profeta. Pero en el caso tuyo, el ministerio que sea, él te lo dio antes de nacer. Porque no teu caso, o ministério ele te deu antes de você nascer. ¿Lo recibe? Você recebe? Aunque no lo recibas, es así. Ainda que você não receba, isso é assim. Así que es mejor que lo reciba. Assim que é, de maneira que é melhor você receber. Salmo 139. Salmo 139, Verso 13 al 16. verso 13 ao 16. Assim diz: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Diz, o meu embrião os teus olhos viram. Ya tu espíritu tenía comunión con Dios Quer dizer que o teu espírito já tinha comunhão com Deus antes de nacer. antes de nascer. Por eso es que tú no eres de este mundo. Por isso é que você não é deste mundo. Por eso es que las cosas de este mundo no te llenan. Por isso é que as coisas deste mundo não te completam, não te enchem. Tú las disfrutas, Você as desfruta, pero son pasajeras. porém elas são passageiras, Porque tú no eres de este mundo. porque você não é deste mundo. Vamos a ver Salmo 65:4, rapidito. Vamos ver Salmo 65, 4, rapidinho. Dice, Diz: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. dice que Él escoge y Él atrae. Diz que ele escolhe e ele atrai. ¿Aló? Alô? Si Él atrae, Se ele atrai, no es el libre albedrío, não é o livre-arbítrio, porque Él es el que atrae. porque é ele que atrai. Si fuera tu libre albedrío, Se fosse o teu livre-arbítrio, entonces Él no te atrae. então ele não te atrairia. Tú vienes si tú quieres. Você viria se quisesse. Pero dice, bienaventurado el que Él escogiere Porém ele diz, bem-aventurado o que ele escolher y atrajere así. e atrair a si mesmo. Bendecido, bienaventurado es bendecido. Sim, abençoado, bem-aventurado é abençoado. Ok, y por último la nota final. E por último, a nota final, Vamos a Isaías 46:10. vamos a Isaías 46, 10. Estos son versículos que usted debe tener anotado y memorizado. Esses são versículos que você deve ter anotados e memorizados. 46:10. 46, Diz. 10. Diz: Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Dios hace lo que quiere. Deus faz o que Ele quer. ¿Sí o no? Sim ou não? Segunda carta a Timoteo, Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Vamos al Evangelio otra vez. capítulo 1. Vamos outra vez ao Evangelho. Verso 9. Verso 9. Dice, Diz, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. atiende bien, dice que te salvó y te llamó. Presta atenção, diz que Ele te salvou e te chamou. ¿Desde cuándo? Desde quando? ¿Cuándo te salvó? Quando foi que Ele te salvou? Antes de los tiempos de los siglos. Antes dos tempos dos séculos.
¿Cómo te puedes perder si antes de nacer ya te salvó? Como você pode se perder se antes de você nascer ele já te salvou? Dice antes de los tiempos de los siglos. Diz que foi antes dos tempos dos séculos. Te llamó y te salvó. Te chamou e te salvou. Léelo otra vez, verso 10. Vamos ler outra vez. Verso 9. Verso 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. No conforme a nuestras obras. Não conforme as nossas obras. No conforme a nuestro libre albedrío. Não conforme ao nosso livre-arbítrio, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Su propósito. Seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Diga conmigo. Diga comigo. La gracia me fue dada A graça me foi dada antes de los tiempos de los siglos. antes dos tempos dos séculos. En el cielo No céu, lo que había era gracia. Gracia. o que havia lá era graça. No bautismo. Não havia batismo, No ayuno. não jejum, No ley. não havia lei. La ley fue añadida. A lei foi acrescentada. Primero fue la gracia. Primeiro foi a graça. Dice que la gracia me fue dada. Diz que a graça me foi dada. ¿A quién se le dio la gracia? A quem foi dada a graça? ¿Cuándo? Quando? Si Él te dio la gracia a ti antes de los tiempos, quiere decir que tú existías antes de los tiempos. Se ele te deu a graça antes dos tempos, quer dizer que você existia antes dos tempos. Amém. Diga, la gracia que me fue dada Diga, a graça que me foi dada antes de los tiempos de los siglos. antes dos tempos dos séculos. Me fue dada una gracia Me foi dada uma graça antes de los tiempos. antes dos tempos. A mí, A mim, a mi espíritu. a meu espírito. Por eso que tú eres más viejo que el frío. Por isso é que você é mais velho do que o frio. Yo tengo 40 años, Eu tenho 40 anos. 39. 39. Cumplo 40 a fin de año. Eu completo 40 no fim do ano. Pero esa es la edad de mi carne, Porém, isso é a idade da minha carne, de lo que tú ves. daquilo que você vê. Pero yo no soy lo que tú ves. Porém, eu não sou o que você está vendo. Yo soy lo que tú oyes. Eu sou o que você está ouvindo. Y lo que tú oyes E o que você ouve viene desde antes de la fundación del mundo. vem desde antes da fundação do mundo. Mi espíritu. Meu espírito. Yo soy un tesoro en un vaso de barro. Eu sou um tesouro num vaso de barro. Somos la congregación de los espíritus justos hechos perfectos. Somos a congregação dos espíritos justos feitos La perfeitos. iglesia del Dios vivo. A igreja do Deus vivo. Segunda a los tesalonicenses, Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. capítulo 2, verso 13, diz: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, pois por ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Diga, yo soy un elegido Diga, eu sou o escolhido, desde antes de la fundación del mundo. desde antes da fundação do mundo. Por eso es que cuando nos saludamos, Por isso é que quando nos cumprimentamos, decimos bendecido, dizemos abençoados, elegido, eleitos, predestinado, predestinados, escogido, escolhido, porque eso es lo que somos. porque isso é o que nós somos. ¿Usted entiende? Você entende? Ah, y Pablo dice Ah, e Paulo disse que Dios nos dio, dice que había una sabiduría oculta, que Deus nos deu, disse que havia uma sabedoria oculta, la cual Dios predestinó a qual Deus predestinou para nuestra gloria. para a nossa glória. Esa gracia que Él te dio en el cielo, Essa graça que Ele te deu no céu, los que oímos al Padre nós que ouvimos o Pai y aprendimos de Él, e aprendemos dele, esa gracia essa graça, Él la ocultó. Ele a escondeu, ocultou, Luego te envió a la tierra e logo depois te enviou à terra
Pero en el cumplimiento de los tiempos, Porém, no cumprimento dos tempos, esa sabiduría que estaba oculta, essa sabedoria que estava oculta, cosas que ojo no vio, coisas que olhos não ni viram oído oyó, e ouvidos não ouviram, ni ha subido a corazón de e hombre, nunca subiram ao coração do homem, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. que nenhum dos príncipes deste século conheceu. Dios que te amó tanto, Deus que te amou tanto, esa sabiduría essa oculta sabedoria oculta, la predestinó a predestinou para tu gloria, para a tua glória, para que reines en para vida, que você reine em vida, y te trajo un apóstol e te trouxe um apóstolo para que te engendre en esta palabra de para gracia. que te gere nesta palavra da graça. Abba, Padre, Abba, Pai, yo me siento privilegiado eu me sinto privilegiado de ser parte de este de ser ministerio, parte desse ministério, porque no todos conocen esta palabra. porque de gracia. nem todos conhecem essa palavra da verdade. Esta es una sabiduría predestinada Esta é uma sabedoria predestinada para los predestinados. para os predestinados. ¿Tú conoces hoy la gracia? Você conhece a graça hoje? ¿Tú la conoces? Você a conhece? ¿Tú disfrutas de la palabra de gracia Você hoy? desfruta da palavra da graça hoje? Porque você es un predestinado. Porque você é um predestinado. ¡Abba, Padre! Vamos a terminar Vamos terminar con un examen, com um exame, una evaluación. uma Evaluación. avaliação. Avaliação. Avaliación. Ok. Dice, usted me va a contestar, el Evangelio de la Gracia habla de... Diz, você vai responder, tá? O Evangelho da Graça fala de A, la presencia. A presciência. ¿Quién habló de la presencia? Quem falou de presciência? ¿Pablo habló de la presencia? Paulo falou de presciência. Ok. B, el libre albedrío. B, o livre-arbítrio. C, aceptar a Cristo como Salvador para hacerse hijo de Dios. C, aceitar a Cristo como Salvador para se tornar filho de Deus. D, la predestinación. D, a predestinação. Ok. 2. 2. Un ministro competente del nuevo pacto se identifica porque Um ministro competente do novo pacto se identifica por quê? A, hace un balance entre la presencia de Pedro y la predestinación. A, faz um balanço entre a presciência de Pedro e a predestinação. B, acepta la predestinación, pero el creyente se puede perder. B, aceita a predestinação, mas diz que o crente pode se perder. C, no mezcla la predestinación con el falso evangelio, ni con ninguna tradición o apariencia de piedad. C, não mistura a predestinação com o falso evangelho, nem com nenhuma tradição ou aparência de piedade. ¿Sí? Ok. 3. Menciona 3 versos del evangelio que hablen de la predestinación. 3. Mencione 3 versos do evangelho que falem da predestinação. Sencillo, Efesios 1:11, Simples, Efésios 1:11, Romanos 8:29, Romanos 8:29, Efesios 1:4 Efésios E 5. 1:4. Simples. y 5. E 5. Y por último, número 4, E por último, o número 4. usted me dice si es falso o verdadero. Vocês me dizem se é falso ou é verdadeiro. A. A. La predestinación es una A injusticia. predestinação é uma injustiça. Falso. B. Falso. B. La predestinación manifiesta el amor de Dios. A predestinação manifesta o amor de Deus. Verdadero. Verdadeiro. C. C. Al creer la predestinación, exaltamos la soberanía de Dios. Ao crer na predestinação, exaltamos a soberania de Deus. Tú sabes que cuando a mí me hablaron de predestinación, Você sabe que quando falaram a mim de predestinação, ¿ustedes recuerdan el pastor Carlos González? vocês se lembram do pastor Carlos Gonzalez? ¿Cuántos recuerdan al pastor Carlos Quantos González? se lembram do pastor Carlos Gonzalez? Es más alto que yo. É mais alto que eu. Pues yo no había llegado al ministerio, Então, eu ainda não havia chegado ao ministério, creciendo en gracia, crescendo em graça. pero Carlos llegó primero que yo. E Carlos chegou primeiro que eu. Y él me habló de la predestinación. E ele me falou da predestinação. Y nos sentamos con Biblia. E nós nos sentamos com Bíblia. Yo le hablé de la salvación eterna a él.
Eu falei a ele da salvação eterna. porque él no creía en la salvación eterna. Porque ele não cria na salvação eterna. Pero él me habló a mí de la predestinación, Porém, ele falou para mim da predestinação. porque yo no creía en la predestinación. Porque eu não acreditava na predestinação. Y cuando terminamos la conversación, E quando acabamos a conversa, que él me trajo todos los versos de la predestinación, que ele me trouxe todos os versos que falam de predestinação, yo le dije, Carlos, eu lhe disse, Carlos, yo no entiendo, eu não entendo. pero lo que tú me estás diciendo Mas o que você está me dizendo está exaltando la soberanía de Dios está exaltando a soberania de Deus y no la del hombre. e não a do homem. Porque el libre albedrío exalta al hombre. Porque o livre-arbítrio exalta o homem, La predestinación exalta a Dios. a predestinação exalta a Deus. Y cuando terminamos la conversación, E quando terminamos a conversa, él terminó creyendo que la salvación no se pierde ele terminou crendo que a salvação não se perde y yo creyendo en la predestinación. e eu crendo na predestinação. Es mejor creer que cada uno se salva si quiere. É melhor crer que cada um se salva se quiser. Falso. Falso. Es mejor creerle a Dios y saber que siempre ha sido soberano. É melhor crer em Deus e saber que Ele sempre foi soberano. Verdadero. Verdadeiro. F. Al creer al Evangelio puedo reposar, estar seguro en él y caminar en buenas obras de antemano. Ao crer no Evangelho posso repousar, estar seguro nele e caminhar em obras de antemão. ¿Cuántos lo reciben? Quantos recebem? Dale un aplauso a Jesucristo. Dê aplauso ao Senhor. Bueno, Bem. terminamos la reunión. Saluda a tu hermano y dile, yo soy un predestinado. Terminamos a reunião, cumprimenta o teu irmão e diga a ele, eu sou predestinado. El próximo domingo estaremos aquí a las 10 de la mañana. Domingo que vem estaremos aqui às 10 da manhã. Y el viernes y el domingo y el viernes y E el sexta e domingo, e sexta e domingo, e sexta e domingo, e sexta e domingo, e sexta e domingo. Yo soy un brasileiro. Eu sou brasileiro. Abençoado. Buenas noches. Abençoados, boa noite.